A gente está falando aqui sobre a ineficiência operacional da prefeitura. Então, a ineficiência operacional fez com que houvesse mais processos na vara da Fazenda. Foi isso. Existe a nossa ineficiência financeira. Eu vou explicar para vocês, eu trouxe aqui também um conteúdo, caso vocês queiram, eu posso explicar, mas a nossa dívida hoje ultrapassa 800 milhões de reais. Eu ia perguntar exatamente isso a você. Houve declarações do seu pai, Silvio Félix, houve declarações suas falando em R$500 bilhão de dívida. Meio bilhão... Desculpa. O número é mais do que R$500 bilhão de dívida? A dívida do município hoje já ultrapassa 800 milhões. É quase 1 bilhão. Quase 1 bilhão. Só que isso vem ao longo dos anos. Então, é preciso que se diga, esses 800 milhões que nós temos, isso tem desde a década de 90, foi acumulando algumas dívidas. Dos 800 milhões, 500 milhões é do último governo. Então, mais da metade é do último governo. Isso é muito sério, Murilo, né? Essa informação é uma informação que ninguém tinha. Provavelmente os vereadores não tinham, você os informou ontem, e a imprensa também não tinha, o cidadão, por consequência, também não tinha. Então, acumulou-se até o governo Mário Botion, o município acumulou 300 milhões de dívidas. E depois dos 8 anos do Mário Botion, acumulou-se mais R$500 bilhão, é isso? Grosso modo? A grosso modo, sim. Sim, mas veja bem, tem as dívidas que também você vai igual aos precatórios. Então, ele paga os precatórios, então foi debitando um pouco da dívida anterior, mas criou-se uma dívida ainda maior, que é esses 500 milhões que nós herdamos do governo anterior. Eu vou citar para você. É correto dizer que até o governo Mário a dívida era de 300 milhões e que hoje ela é superior a 800 milhões? É parcialmente correto, porque quando chegou o governo dele, ele precisou pagar parcelas da dívida de longo prazo. Então, algumas dívidas, as parcelas que tinham que ser pagas de precatórios, dívidas de longo prazo, tem uma ação do Santander. Coisas do governo Paixão, né, que são muito antigas. Tem vários. Tem um caso do meu pai, que é a reversão de imóvel do Instituto de Previdência, que a culpa não foi dele, mas ele criou o IPML, depositou uma quantia em valor do IPML, depositou o imóvel como garantia. Depois esse imóvel foi entendido que não poderia ser utilizado. Então ele fez a reversão, o imóvel voltou para a prefeitura e foi feito parcelamento em cima disso. Mas foi uma situação necessária quando se criou o Instituto. Então são várias situações. A última gestão foi pagando a parcela dos precatórios e as dívidas de longo prazo, conforme elas vinham, mas, por outro lado, ele foi fazendo parcelamentos na Previdência Municipal, que é não pagar a cota patronal, e também fez os empréstimos, 4 do Finisa, na Caixa Econômica, e 1 do BNDES. O BNDES são 2 contratos assinados, mas no sistema consta apenas um que está em andamento. Qual é a situação que a gente se debruçou? Nós nos debruçamos. Na fonte 1 da Prefeitura, o dinheiro que entra com o que sai para janeiro, isso sem contar as contas de janeiro. Então, eu tinha 36 ou 39 milhões que entrou em janeiro e eu tenho que pagar 125 milhões. Então, eu não tenho como resolver isso. Não tem como. Como é que eu, com 36 milhões, eu vou pagar 125 milhões? É impossível. Então, se eu não fizesse o decreto, a gente não ia ter a quebra cronológica e eu não ia conseguir fazer a folha de pagamento no dia 7. Eu fiz o decreto por um ato necessário para poder salvar as nossas despesas de janeiro. Folha de pagamento. E nada é mais os encargos da folha do que o servidor. Nada. Educadora.